canal, né? E Jorginho, né? Novo reforço aí do Flamengo, né? Está chegando aí para somar mais um reforço aí no Flamengo, né? Você que não é inscrito aí no canal aí, se inscreva, né? Deixa seu like e bora aí para mais um vídeo, beleza? E bora aí. Mais conhecido que o Flamengo está de olho nele. Está no radar rubro-negro Jorginho. Tem contrato até o meio do ano com o Arsenal. Então ele já pode assinar um pré-contrato aí. Tem aquela coisa de 6 meses antes o cara já poder assinar um pré-contrato com outro clube. Está com 33 anos. Jorginho, desde que chegou ao Arsenal em fevereiro de 23, 70 jogos, 40 como titular. Média de passes completados por jogo, 35,9. Ações com bola. Você vê que em praticamente todos os quesitos ele está de 10º para cima. Não é a melhor fase da carreira do Jorginho, mas ele não é titular. Ele não é titular do Arsenal. Então tem lá os duelos vencidos, passes recuperados, ações defensivas por jogo. Nesses 70 jogos, 1 gol e 3 assistências. André Donk seria uma boa, um bom nome, já numa visão diferente do que a gente tem falado do Flamengo. Já não é um jogador desconhecido. Ah, sim. Mas é uma boa oportunidade de mercado por causa de encerramento de contrato. Um detalhe também legal da imprensa britânica, inclusive foi publicado agora há pouco no The Athletic, que o Arsenal vai atrás do Zubimendi, volante da Real Sociedad, muito bom jogador, que inclusive foi alvo do Liverpool no começo dessa temporada, então, e é um jogador que concorreria com o Jorginho, então acho que isso também mostra o cenário de uma possibilidade de saída do Jorginho e do Thomas Partey também, que é outro que tem contrato só até o fim da temporada. Eu acho interessante considerando a indefinição do futuro do Pulgar, porque contém o contrato até o fim do ano. E tem a questão de renovação ou não. Então é um jogador de característica diferente. Acho que o Pulgar tem até mais chegada à área, um jogador mais o box-to-box, que fala, do que o Jorginho, mas é um cara mais vigoroso na marcação também. Lógico, tá reserva. Ele chega já para ser uma peça no elenco do Arsenal. Então não é que ele foi pro Arsenal com pretensão de ser titular e perdeu espaço. Ele já foi num contexto que ele vinha perdendo espaço no Chelsea. Acho que é uma contratação que faz sentido, até pelo Arteta gostar dele. Inclusive o Arteta tem bastante apreço pelo jogo do Jorginho. Acho que num contexto do futebol brasileiro chegaria para ser uma peça importante. E aí, nesse contexto... Para ser uma peça importante como? Titular? Eu acho que ele brigaria ali com o Pulgar e aí com essa indefinição. Se você, de repente, tem um risco de perder o Pulgar, aí tornaria ainda mais interessante. No caso do Flamengo, o Flamengo até já tinha essa ideia, né, de buscar um volante mais experiente para esse setor. Eu acho interessante a ideia. Acho interessante. E aí, independentemente da continuidade ou não do Pulgar, se não continuar mais ainda, acho que faz sentido. Por exemplo, até mais do que em outro clube que ele teve a informação, né, do nosso Vinícius Nicoletti, foi oferecido ao Palmeiras. Eu vejo, por exemplo, o Palmeiras precisando mais de um jogador segundo volante, de mais chegada, de outra característica. Acho que no Flamengo faz mais sentido essa combinação Jorginho e clube. E o Jorginho tem sido oferecido no mercado brasileiro, porque o contrato com o Arsenal está acabando. O Mikel Arteta não tem a intenção de oferecer um contrato longo para o Jorginho, até ali uma conversa de mais um ano para mais uma temporada. O Jorginho nunca conseguiu se firmar como titular do Arsenal, mas é um jogador que é frequentemente utilizado. Sim. No segundo tempo, o Arteta aciona o Jorginho, ele é até útil nesse aspecto, mas não é um jogador protagonista que justifique uma extensão tão longa de contrato. É pela idade. Vindo para o Brasil... É preciso observar isso. Um jogador de 33 anos vai oferecer um contrato de 3, aí já pode ser um risco, até por algo que os clubes brasileiros precisam pesar. Jogadores que voltam da Europa com mais de 30 e não tem uma minutagem tão alta, no futebol brasileiro pode ter uma dificuldade enorme de readaptação. Felipe Anderson no Palmeiras, por exemplo. É claro que foi só metade de uma temporada, ele ainda tem muito potencial para render. Mas o primeiro impacto é de dificuldade de calendário, de a maratona de jogos, jogo no meio da semana, fim de semana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Posso citar mais dois, de 2 times diferentes? Felipe Coutinho no Vasco, Fernandinho no Atlético Paranaense. Fernandinho jogou muito no Atlético Paranaense, mas também fica muito tempo fora por lesão. O Felipe Coutinho no mercado, né? Então, o Felipe Coutinho, a gente sabe do potencial dele, mas quantos jogos esteve à disposição para jogar no Vasco? O futebol brasileiro se transformou
no futebol de muita intensidade, de muita força, de velocidade, cada vez mais tá caminhando para isso, né? Claro que não é a intensidade do futebol europeu, é diferente, mas alguns clubes estão esticando essa corda. Você precisa hoje muito do aspecto físico, da intensidade, da velocidade, da força, cada vez mais vai se cobrar isso. Há times com características diferentes, mas mesmo assim, quem não tiver isso hoje em dia vai perder em competitividade. Você vê o Botafogo campeão, era um time de muita pegada. Foi um time de muita força física, de muita velocidade, de aceleração. Então você precisa disso tudo. Agora, pensando em Jorginho no Flamengo, eu acho que é uma peça que encaixa mais na ideia de jogo do Flamengo do que na ideia de jogo do Palmeiras. Porque o Flamengo é o time que vai cadenciar esse jogo. O Jorginho é aquele cara maestro de meio campo. Ele joga como por trás, né? Mais como um primeiro volante, como um segundo também. Mas é o cara que vai dar o passe curto, vai se aproximar, vai orientar. Você, vai pra lá. Ele gosta muito de fazer isso, né? Você vê os jogos do Jorginho, ele fica, você corre pra lá, você vem pra cá, dá a bola. Ele para, pensa, dá um passe, a bola volta pra ele distribui e tal. E eu acho que na ideia de jogo do Felipe Luiz, ele se encaixa mais do que na proposta do Abel. O Palmeiras é um time muito vertical, muito de velocidade, muito de definição rápida das jogadas. E o Flamengo não. O Flamengo vai trabalhar essa bola. O Flamengo já tem, né, no Léo Ortiz um bom passe saindo da zaga. Com o Jorginho teria um bom passe também saindo da zona de volante. O próprio Pulgar tem um bom passe. Sim. Mas o Jorginho acho que vai além. Sim, sem dúvida. Vai além. Ele, acho que perde em combatividade, mas ganha mais em visão de jogo, em segurar essa posse de bola, valorizar a posse de bola. Você ganha de um lado e perde do outro, né? O ideal para o Flamengo seria que pudesse manter o Pulgar e ter o Jorginho, porque eu tenho falado, o Flamengo tem essa carência de volantes. Porque o Gerson muitas vezes joga ali adaptado. O Gerson é o Coringa, ele pode jogar como segundo volante, ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar como meia, pode jogar aberto pela esquerda. Tem o menino, o Everton Araújo, que é mais pegada e com a bola não tem a mesma qualidade dos outros. E acho que pra ele vai ser bom, pro Everton Araújo. Pra desenvolver, Pra né? desenvolvê-lo, acho que seria importante. E você tem o Alan, que é um jogador que a torcida do Flamengo estava torcendo que ele saísse dessa janela. Eu acho que é preciso trazer. E, assim, o Jorginho traria muita experiência. Acho que a grande questão é a adaptação dele mesmo ao futebol brasileiro. Mas jogando na Inglaterra, mesmo que não seja titular, ele sabe, lá a pegada lá é muito forte também, né? O ritmo lá é muito intenso. Essa é uma vantagem, porque outros jogadores, até o caso do Hulk, por exemplo, vem pro futebol brasileiro do futebol chinês. É o caso do Oscar agora. Mas no caso do Hulk, o Hulk não tinha jogado profissionalmente por um time brasileiro, assim como o Jorginho. O Jorginho também nunca viveu essa experiência do futebol brasileiro. Mas tem algo a favor dele que é... O Hulk não tinha jogado na Bahia? No Vitória, não? Acho que profissionalmente não. Não me recordo, mas no caso do Jorginho, certeza que ele não jogou profissionalmente no Brasil, foi muito cedo para a Itália. Então seria um jogador também, até pensando em objetivos de carreira, certamente ele alimenta essa expectativa de um dia se identificar com um grande clube brasileiro. E sendo o Flamengo, seria um atrativo. E também o fato de estar jogando na Premier League, mesmo como reserva, ele sabe que a rotação lá é diferente e faz com que o Flamengo ou qualquer clube que venha contratá-lo tenha essa confiança pelo aspecto de ser um jogador que há muito tempo tem jogado em alto nível no futebol inglês. E antes disso na Itália também. Desculpa, ele foi titular contra o Manchester United na Copa da Inglaterra. Sim. Então, só para pontuar essa questão. Não é titular absoluto, mas joga com uma frequência suficiente para que não seja aquele jogo. Nossa, tá parado ou no mercado alternativo. Então tem 33 anos, uma faixa até parecida com a que o Hulk voltou ao futebol brasileiro. Então tem casos em que dá certo, o jogador se adapta bem, consegue suportar o calendário do futebol brasileiro, mas demanda um sacrifício, demanda um esforço de entrar numa rotação de mais jogos e principalmente também de muita cobrança num clube como o Flamengo. Foi legal você citar o Hulk, que também já uma idade mais acima, chegou jogando, se adaptou, tem poucas lesões, então está super adaptado a esse ritmo alucinante do futebol brasileiro, de jogos de calendário, porque citamos aqui, o Fernandinho teve alguns problemas, ficou fora, o Felipe Coutinho, não quer dizer que o Jorginho vai, o Jorginho pode chegar a arrebentar. O que você enfatizou, eu concordei,
é pensar quantos anos de contrato vai se dar para um jogador de 33. Isso é um bom ponto. Isso é